Comunicação, espiritualidade, gente. Esta é a Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Seja bem-vindo a mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, no ar agora pela webradiovagalume.com, ao vivo de manhã, e as reprises à tarde, à noite e de madrugada. Eu sou o Flávio Siqueira, junto com você a partir de agora, mais um vagalumezinho entre tantos que neste momento de muitos lugares do Brasil e do mundo se conectam em webradiovagalume.com. Agora há pouco eu estava preparando o meu chá para entrar no ar aqui e eu estava pensando nesse mundo incrível que a gente vive. Enquanto eu preparava o meu chá, e enquanto você está aqui agora, e eu também falando contigo, enquanto a gente está fazendo as coisas da nossa vida, as rotinas do nosso dia a dia, neste momento, um golfinho sai da água por alguns instantes e volta, criando uma imagem linda. E ninguém viu a árvore, na Amazônia, que dá os seus frutos no meio da selva sem nenhuma interferência ou aplauso humano. O mundo acontecendo agora em todos os seus detalhes, em todas as suas belezas, em todas as suas maravilhas tão misteriosas e insondáveis tantas vezes, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. O mundo é um lugar maravilhoso, mas o nosso mundo é do tamanho das nossas perspectivas, do nosso olhar, da nossa amplitude, o que gera um contraste tantas vezes entre a beleza de um pássaro que agora voa em algum lugar e toca uma nuvem, e você que no seu cantinho, na sua caixinha, no seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja, se fecha dentro dos seus casulinhos, dos seus problemas, das suas questões, da sua vida, dos seus pensamentos, uma conta para pagar hoje, uma reunião para fazer mais tarde, e assim nós vamos reduzindo a nossa vida do tamanho da nossa perspectiva. Então, o que eu quero te propor hoje, e isso já começou ali na foto no Facebook, na publicação que logo de manhã eu fiz, é para que nós possamos aumentar a nossa perspectiva, mudar, ampliar o nosso olhar, para que a gente enxergue um pouco mais longe e estejamos muito mais conectados a tudo aquilo que eu descrevi no começo do programa. A ave que voa em algum lugar, a árvore que ninguém vê, as montanhas de gelo em algum lugar lá no Polo Norte, e a vida toda que está acontecendo agora. As estrelas que, apesar de, nesse momento, enquanto eu faço programa ao vivo, 8h05 no horário de Brasília, não há estrelas na nossa vista, mas elas estão aí. As estrelas, os planetas, o universo, está tudo aí. Então que nós possamos aumentar um pouco para além das nossas questõezinhas tão rasteiras e tão reducionistas e enxergarmos um pouquinho mais. Você participa do Mensagens que Chegam pela Manhã pelo e-mail contato@webradiovagalume.com. Nós temos um espaço aqui para interatividade no nosso programa. A página do Facebook, a página da rádio, o Twitter também à sua disposição. O Mensagens já está no ar. Mensagens que Chegam pela Manhã, webradiovagalume.com, ao vivo de manhã, e reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Daqui a pouco eu vou ler o texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Daqui a pouco a gente vai começar a interagir. Já estou de olho nos e-mails aqui no contato@webradiovagalume.com. Eu comecei o programa falando sobre os mundos que nos habitam em contraste com o mundo onde vivemos. E o mundo onde vivemos não é só esse planeta, Esse planeta vive porque o planeta é vivo. O planeta vive dentro de um mundo, de um universo, ou de multiversos, ou de galáxias, sistema solar, que a gente mal conhece. Nós lemos sobre cosmologia, o homem desenvolve conhecimento, o homem vai descobrindo um planeta aqui, um planeta ali, ou vai descobrindo mistérios, ou vai dizendo, olha, dando nome ao que não sabe. A matéria escura é um exemplo, vai especulando e vai se maravilhando todas as vezes que se aproxima de um mistério, que se aproxima de algo desconhecido, de algo que até então a gente jamais imaginou que pudesse existir, e nos vemos mergulhados no meio de um monte de mistérios. O mistério não é só o cosmos, o universo ou os multiversos. Os mistérios não estão simplesmente ligados àquilo que a gente ainda especula
e viaja em possibilidades, em reflexões filosóficas, inclusive, porque não passa disso. A possibilidade de realidades paralelas, de existências paralelas. Eu estou falando filosófica dentro da perspectiva do discurso científico, né? Porque ainda que se fale sobre essa possibilidade, nada é cientificamente ainda comprovado, o que obviamente não desmerece ou desqualifica ou diminui a possibilidade de nada. O olhar científico é um olhar, né? Não é único. Eu estava ouvindo o finzinho do Antes do Trabalho com o Leonardo, e ele falava, por exemplo, sobre a intuição como uma conexão, continuação dos pensamentos, daquilo que nós chamamos de razão, né? E ele fazia uma viagem em relação à possibilidade de que aquilo que nós chamamos de intuição, de insights, enfim, não tenha uma linearidade com aquilo que a gente chama de racionalidade, de pensamento lógico. Está tudo ligado, é tudo uma coisa só. Somos nós que separamos as coisas e dizemos aqui a lógica, ali é a intuição, aqui é a objetividade, ali é a filosofia. Mas é um jeito, né? Dentro das nossas caixas de compreensão, dentro dos nossos olhares que são reduzidos por, enfim, categorias de pensamento, categorias de reflexão, quando na realidade tudo é uma coisa só. Isso inclui a nossa existência. Nós falamos lá do espaço, lá dos universos, dos mistérios das estrelas, da possibilidade de mundos paralelos. E aí outros usam outra linguagem e falam, no céu, no inferno, aqui, ali. E a gente não para pensar que tudo faz parte de uma coisa só. Isso é um negócio incrível, que não, obviamente que não é um desenvolvimento meu, e nem de nenhuma filosofia ou religião específica, porque já há milênios o homem fala de um jeito ou de outro sobre essa sensação que se projeta com várias linguagens, né, de várias maneiras, com vários contornos, em várias configurações, que muitas vezes, para quem olha desatentamente, até pode gerar algum tipo de antagonismo entre uma e outra, quando na realidade não é. Não tem nada de antagonismo. Né? A gente está percebendo, a gente está especulando, a gente está falando sobre a possibilidade de que todos somos uma coisa só. Isso é um negócio incrível, quando eu começo a trazer isso, não para a minha mente, porque a mente tem muita dificuldade de entender isso. Eu estou usando essa linguagem mente e é uma linguagem que se usa, é uma linguagem que eu particularmente nem gosto muito, porque eu acho que isso acaba gerando uma certa confusão e desqualificando o pensamento, e o pensamento não é algo para ser desqualificado, muito pelo contrário. Mas por mente eu chamo dos ruídos, dos pensamentos, da nossa linearidade de pensamento, o nosso vincular direto com o tempo, passado, presente e futuro. A gente não consegue sair dessas categorias, isso faz parte. Mas dentro dessa configuração de pensamento é muito difícil a gente extrapolar esses limites e de fato entender aquilo que nós já falamos no discurso e sentimos na interioridade, quase como uma forma de intuição ou de insight, que nós de fato somos um. Mas para aqueles que se identificam com o corpo, para aqueles que se identificam com o nome, com as características subjetivas e objetivas, inclusive do personagem que ocupa um lugar nessa cidade, nesse país, nesse planeta, né? Fica difícil pensar, como assim? Nós somos um. Nós quem? Eu e você? Eu e ele? Eu e ela? Sim. Como assim? Eu e o pássaro? Eu e o rato? Eu e a barata? Sim. Agora, a gente só vai percebendo isso, e esse é um negócio lindo, né? Quando eu dou abertura para que esse entendimento se dê especialmente, e pode ser um paradoxo desse tipo de compreensão, mas espero que você entenda o que eu quero dizer, quando eu começo a enxergar essa possibilidade não pela lente da complexidade que não consegue encontrar lógica nisso, mas pelo olhar simples que encara esses vínculos, essa unidade, não necessariamente numa explicação cartesiana, linear e matemática, mas especialmente no dia a dia, no cotidiano, no enraizamento com a vida. É engraçado perceber que tudo aquilo que se projeta em profundidade, como eu falava no começo do nosso papo, as descobertas científicas, ou a infinidade de estrelas, de planetas, o cosmos infinito, nós não sabemos nada sobre isso, e toda a descoberta e todo o tempo que vai passando e vai trazendo mais revelações sobre o nosso universo, né? Vai gerando mais perplexidade, uma imensidão que não se
não se encaixa em nenhum cálculo, enfim. Toda essa profundidade se projeta no simples também. É impressionante quando você pega um punhado de areia na sua mão, cada grão de areia representa um universo, um multiverso. Cada vez que você ama, cada vez que você se doa ou se entrega em simplicidade, você está projetando no próximo, projetando na vida algo muito maior do que os seus pensamentos, do que a sua religiosidade, do que chamamos de espiritualidade, do que a nossa lógica, nossa matemática, nossa ciência, nossa teologia, nossa filosofia. A gente vai viajando, filosofando em relação às belezas do amor, e os poetas vão descrever isso de forma maravilhosa, e os compositores vão se inspirar, mas nada disso é suficiente para reproduzir a profundidade do que significa ser amor. E ser amor é me conectar contigo, é me conectar com a vida, é me conectar com o universo, e ainda que eu não tenha uma explicação absoluta e definitiva em relação a essa unidade, eu expresso isso no meu olhar, eu expresso isso no meu caminho, eu expresso isso na minha vida. E à medida que isso vai acontecendo, como eu digo sempre, no cotidiano, o tempo todo, nas coisas simples, essa dimensão de unidade vai se fixando em mim. Talvez não com palavras, não com teorias, eu não escreverei uma tese para explicar o que significa a unidade, porque toda tentativa de encaixotar essa beleza que é infinita numa palavra, ou numa frase, ou numa teoria, ou numa religião, ou num livro, ou numa explicação específica, obviamente que irá reduzir a experiência de ser um. Todos somos um. E isso só é entendido de maneira linda quando, de fato, ao invés de parar, ou melhor, ao invés de teorizar e viver em função de teorias e de frases de efeito em relação a isso, eu passo a praticar no meu olhar, na minha vida, no meu caminho. E quando isso acontece, eu saio do escuro, eu saio do quartinho, eu saio da caixinha, eu saio da caverna, e então o mundo todo, o universo inteiro, os multiversos inteiros, as galáxias, as estrelas, os planetas, a lua, o sol e tudo que existe ganha existência em outro lugar, sai da imensidão inatingível, inacessível, incognoscível e vem para cá e passa a existir em mim. E quando passa a existir em mim, naturalmente eu me conecto com tudo e tudo sou eu. E eu sou em tudo. E então, quando a gente vai caminhando nos nossos corredores, nos nossos labirintos, nas nossas salas apertadas, nos nossos mundinhos configurados para que gere lucro, para que gere guerra, para que gere divisão, para que gere diminuição de possibilidades, enfim. Quando você entra nesses corredores, ainda que você esteja vivendo uma situação, um tempo, um momento assim, lá no fundo existe aquele suspiro, aquele olhar, aquela brisa, aquela sensação de que esse não é todo mundo e de que essa não é toda a vida. E eu não estou falando aqui de ideias de religião ou de pós-morte, não é isso não. Eu estou falando sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência que é em mim e eu que sou na existência. E então tudo que eu, na minha vida, na minha configuração de vida, sou muitas vezes obrigado a lidar, é claro, obrigado, aspas, a partir das nossas escolhas, né? Mas as situações difíceis, os trabalhos, os desgastes, enfim, tudo isso que a gente enfrenta no dia a dia continua existindo, mas num outro lugar, dentro de outra perspectiva. E eu passo a enxergar tudo isso não necessariamente como quem vive engolido pela vida, mas por quem engoliu a vida. E agora, por ter engolido a vida, tudo é vida e tudo é possibilidade de vida, tudo é manifestação de vida. E aí eu posso me conectar mesmo dentro de um escritório fechado, com vozezinhas assim, falando baixinho, e aqueles barulhinhos de tecla de computador, e aquele ambiente frio,
não só por conta do ar-condicionado, mas também por conta de falta de janelas ou janelinhas ali, enfim. De qualquer maneira, aquilo não me encerra mais. Não sou mais somente o corpo, eu sou o mundo, eu sou a vida, eu sou o universo inteiro. E todo o universo flui em mim. Eu posso estar ali, teclando no computador, fazendo trabalho, entregando um relatório, um prazo, e às vezes até cansado, às vezes até desgastado. Mas basta um suspiro, basta uma lembrança para que eu me lembre da minha casa, para que eu me lembre que eu não sou só aquilo, e que aquilo não me mata, e aquilo não me fecha, e aquilo não me impede de ser. Enfrentarei as coisas do meu dia a dia, as dificuldades do meu dia a dia, mas não me entregarei a elas mais, porque elas são contingências de um corpo que vive na linearidade do tempo e do espaço e que experimenta a condição de ser o seu auxílio, de ser você, né? De ser a Maria, de ser você. Agora, você não é só isso. E quando eu abro meus olhos de dentro para essa possibilidade, então eu me conecto com tudo. Então a vida toda acontece dentro de mim, enquanto eu digito ali no computador, o trabalho, enfim, enquanto eu dirijo o carro no meio do congestionamento, enquanto eu estou parado na fila do banco, enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, eu posso me lembrar que aquele pássaro que provavelmente está voando em alguma floresta, numa altura boa, perto das nuvens, aquela sensação de liberdade me representa também. E aquele pássaro que olha lá de cima, aquele rio lindo correndo lá embaixo, onde peixes se divertem nas águas, não sabe que há um peixe ali, ou vários, e todos eles também são eu. Eu sou os peixes, eu sou o pássaro, eu sou as árvores, eu sou as nuvens, eu sou o universo, eu sou o vento, eu sou a brisa, eu sou a vida. E a vida corre nesse corpo. Um dia a vida deixará de correr nesse corpo, mas é assim com a vida, com tudo que é matéria e está presente no tempo e no espaço. Mas isso não encerra a vida. Continuarei vivendo em tudo, continuarei vivendo. E diante dessa realidade, como é que eu posso me inquietar com a vidinha que vai correndo nos meus olhos e que todo dia eu tenho a chance de lembrar que essa vidinha que corre nos meus olhos não é a vida. A vida vive em mim. E se vive em mim, me aquietarei. Me aquietarei, me alegrarei e me pacificarei. Do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, Letras que Matam. Letra é só letra, é só palavra. São apenas códigos e nada mais. São meios de comunicação, tentativas de expressar no limitadíssimo alfabeto de 26 símbolos os mistérios do céu, o vento, o mar, os sentimentos, a natureza, a vida, o amor, Deus. Mal usadas, podem matar. Como encapsular o oceano? É possível prender o vento em uma caixa ou em uma palavra? Vento. Você acredita que alguém pode proteger-se do temporal escondido em um guarda-chuva? Ou refletir os mistérios da vida apenas pela via dos códigos, das palavras, da mente? Você diz ser um homem de letra, sem perceber que quando assim o diz, confessa o seu próprio limite, as letras. Letras são mortas. Não passam de combinações fechadas, reduzidas a infinitas interpretações, limitadas ao intelecto, prisioneiras da razão. Não há vento na palavra vento. Não há vida na palavra vida. Sequer uma pequena dose de amor na palavra amor. Assim como Deus é apenas a combinação de 4 letras, tudo vai ser assim. É assim que é, até que de fato você experimente. Não há palavras, nem códigos, nem contingenciamento, nem controle de nenhuma natureza quando deixo que as letras façam o seu trabalho. Me levem até o ponto onde entendo que a partir dali elas jamais entrarão. Não há códigos nem palavras, não há meios para expressar o que transcende minha pequenada racionalidade e se projeta em outro nível de compreensão, em outro estágio, bem além da mente, mas da interioridade, da espiritualidade, do amor.
Você não precisa das letras, você precisa do amor. Quando entendo assim, eu me calo em reverência. Quando vejo como é, perco a pretensão de ser portador de qualquer verdade, apenas porque agora eu vivo nela. Naquela verdade que não cabe em palavras, que não é dos cristãos, nem dos judeus, nem dos muçulmanos, budistas, taoístas, ateus, de ninguém. Nem dos cientistas ou filósofos ou mestres, ela não é minha e não é sua. A verdade supera seus códigos e me salva da loucura de pensar que agora eu sei. Quanto mais aprendo, menos sei, menos arrogante, menos ansioso. Tudo por uma única razão. Aprender implica assumir que não sabe, esvaziar-se e humildemente entregar-se ao mistério e à perplexidade de existir. Você não sabe absolutamente nada. O que você pensa que sabe, o que sente, que o diferencia, é menos que poeira, sem nenhuma relevância para o mistério da vida. Letras, palavras, conhecimento, do quê? Você acredita que isso o credencia para entender os mistérios da vida, para ser luz, para irradiar o que realmente importa? É preciso pacificar-se. Liberte-se da angústia de salvar o mundo. Salve a si mesmo. Aquiete-se, desobstrua-se, silencie as vozes, as conclusões apressadas, os ruídos que não servem para nada. Aprender parte do mistério é para quem está em silêncio, para quem se esvazia, para quem desaprende. Enxergar, ainda que seja pela fresta, é para quem se aquietou. Talvez esteja na hora de sair do campo das ideias, das letras, dos debates e argumentos e calar-se, enxergar-se e permitir-se absorver pelo mistério, se deixar absorver pelo mistério, pela quietude, pelo amor que tudo revela, que tudo mostra e que nos ensina que no fim das contas, tudo é uma coisa só. Can't Take My Eyes Off You, Lady Antebellum aqui no Mensagens que Chegam pela manhã, ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã no horário de Brasília, depois reprises às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Um grande abraço para você, um grande beijo para você que está junto comigo hoje aqui no nosso encontro pelo rádio. É muito bom saber que nós temos essa possibilidade da gente estar junto aqui, da gente estar se comunicando, da gente estar falando e compartilhando olhares, pensamentos, insights e a vida de maneira geral. De um jeito ou de outro estamos conectados não só pelo streaming, mas você sabe que essa conexão vai muito além disso. Então um beijo para você e obrigado por estar aqui, tá bom? Você escreve aqui no contato@webradiovagalume.com ou pela página da rádio, aqui também o espaço para que você entre em contato, no Twitter, Flávio F. Siqueira, na página do Facebook da rádio, que é facebook.com/webradiovagalume, e na minha página, né, no perfil, na fanpage, são espaços para que a gente se fale aqui. Eu quero agradecer algumas mensagens que chegaram, de gente mandando abraço, de bom dia, de gente que está ouvindo. Então deixa eu desejar um ótimo dia para o nosso amigo vagalumezinho Milton, que escreveu agora há pouco. Ele disse: olha, estou novamente no Japão e sempre que tenho a oportunidade eu apresento seu programa a pessoas que eu gosto. Hoje será o Cássio e o André, amigos há mais de décadas, e eu estimo muito os dois. Parabéns sempre por esse programa. Eu ia continuar lendo a mensagem. Enviado pelo meu iPhone em 2015. Mas é porque depois continua. Ah não, é que ele colou aqui meio que as mensagens, mas essa é a de hoje. Então, ô Milton, um abraço para você, muito obrigado. Manda um abraço pro Cássio, pro André, tomara que eles estejam ouvindo, que vocês fiquem bem. Eu imagino como deve ser difícil morar tão longe, numa cultura tão diferente, né? Não sei até que ponto vocês estão completamente adaptados, mas a cultura do Japão e a do Brasil é muito diferente. E há muita gente que me ouve no Japão. Então quero mandar um abraço para vocês, que vocês fiquem bem, em paz. Eu fico feliz que vocês tenham amigos aí, que sejam amigos e que estejam de alguma maneira se conectando também aqui a partir da programação da Web Rádio Vagalume. Essa é a ideia também, para que a gente possa estabelecer vínculos, né? Até a quem está geograficamente tão distante como no Japão. Um grande abraço para vocês, tá bom? Fiquem bem. Mais uma mensagem aqui. Ontem me perguntaram assim: como é que você lida com as pessoas que não curtem seu trabalho? Eu estava dizendo: olha, por que eu lidaria mal, né? O meu trabalho não é a grande salvação da humanidade, enfim. Pessoalmente eu tenho amigos
queridos, assim, próximos, amigos de infância, inclusive. Um especificamente, que é um amigão, assim, de infância e tal. E o cara, enfim, a gente se fala sobre tudo, menos sobre o meu conteúdo aqui. Ele é um cara que não quer saber, tem outros pensamentos, outras ideias, e isso não impede nada, né? Então, seria um xiita, um fundamentalista, se isso me fizesse mal. Mas aí, em tom de brincadeira, o César Nassif comentou essa resposta ontem. Ele disse assim: ah não, Flávio, eu acho que se alguém demonstrar que não curte autoconhecimento ou o seu trabalho, você tem que ir na casa da pessoa, tirar uma satisfação, resolver o assunto pessoalmente, custe o que custar. A coisa não pode ficar assim, não. E aí depois ele disse: estou brincando. É claro que sim, eu sei que está. Ô César, muito obrigado, tá bom? Já pensou se eu fosse fazer isso, não? Aí eu já seria a própria contradição ambulante em relação àquilo que eu falo, né? Todos nós temos contradição, mas não precisa ser tanto assim. O Naldo também manda uma mensagem. Ele diz o seguinte: eu gosto muito do seu programa, mas eu não sei como é que eu faço para baixar o programa. Eu já baixei todos que você disponibiliza em vídeo, mas e os da rádio, como é que eu faço? Olha, Naldo, não sei. Eu sei que tem pessoas que gravam. Me parece que no Windows tem se você fuçar em tutorial no YouTube ou no Google, o Windows tem um esquema de gravação do que está do que está acontecendo no computador, o áudio, né? Então tem muita gente que grava o programa, já me escreveram falando isso, e depois baixam, fazem download e vão ouvir na caminhada, no carro, enfim. E é uma iniciativa de cada um. É que para mim não dá, como sou eu que faço tudo aqui, que produzo e tal, seria bastante desgastante se eu fosse subir, por exemplo, todos os programas ou arrumar uma plataforma que coubesse todos os programas para disponibilizá-los. Eu te confesso que isso já passou pela minha cabeça, não descartei essa possibilidade, mas teria que ser uma coisa mais simples e mais fácil para eu fazer. Até dá para, de repente, baixar tudo e subir tudo no YouTube, mas um programa de 2 horas para subir no YouTube é muito tempo de envio, então isso limita a minha conexão, a velocidade do meu upload, e aí tecnicamente fica um negócio um pouco difícil. Então, de vez em quando eu gravo um programa inteiro e disponibilizo em áudio lá no YouTube, ou trechos do programa, como eu fiz hoje, né? Hoje mesmo eu publiquei o trecho do programa, se não me engano, da sexta-feira, quando eu falo sobre milagres. O vídeo são, se não me engano, um pouco mais de 8 minutos. Está à disposição no blog e no Facebook e no Twitter. No Twitter, também no Twitter e no canal no YouTube, né? Que inclusive é uma plataforma que eu estou investindo. Eu estou toda semana, no mínimo, querendo colocar pelo menos 2 vídeos, mas eu estou tentando fazer mais. Eu estou com algumas ideias em relação a isso e tem sido muito legal, assim, a resposta no YouTube. Tá bom, ô meu amigo? Um abraço para você. Se você descobriu uma maneira aí, compartilha com a gente. De repente, isso pode servir para mais gente também, tá legal? Um abração para você. Eu volto já, tem uma questão para responder aqui. Eu vou deixar para responder na volta, que fala sobre pessoas com algum tipo de limitação ou deficiência mental. Essa pessoa que me escreve, a Cristiane, ela diz o seguinte: você sempre fala em consciência, e que nós mesmos é que criamos dentro da gente o que chamamos de céu, inferno e tal. Mas como é que isso funciona para quem tem algum tipo de problema mental? E ela cita o caso de um tio que tinha esquizofrenia. Ela disse que nunca conseguiu conversar mesmo com ele. Ela disse que, na verdade, eu não acho que nem que ele era doente, mas acabou ficando depois de tantas internações, enfim. É um assunto pra gente tratar daqui a pouco, aqui no nosso programa, depois dessa música. Enquanto isso, você também pode escrever contato@webradiovagalume.com. Participe! Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Man of Feeling, Duran Duran aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. E você sabe que a capacidade de você se enxergar para além desse cubículo que você se coloca na vida. O que é o cubículo? O cubículo são suas questões, o cubículo são seus problemas, são suas inviabilidades de ser. Isso muitas vezes nos coloca em cubículos apertados, mas nós não somos seres que nasceram para viver em gaiolas. É por isso que toda gaiola nos incomoda. Sempre que há aquele barulho da jaula, da portinha da jaula sendo trancada, isso nos incomoda, porque nós somos seres que nasceram para voar. Então, a claustrofobia faz muito mal a gente. Mas é uma questão de olhar. A gaiola é uma criação da nossa mente que aceita
as ordens de comando, as verdades estabelecidas como indiscutíveis, e a gente simplesmente aceita a vida dizendo tudo já era assim quando eu nasci, eu não pedi para que as coisas fossem assim, se eu quisesse tudo seria muito diferente, mas não dá. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero, eu posso, eu mereço, eu tenho direito. E tudo bem. E aí você se mete nas suas celas, nas suas jaulas, até quando um pássaro passa por você, e você olha para aquele pássaro, ou suspire e anseie pela liberdade do pássaro, ou faz o que a maioria das pessoas fazem, arruma uma pedrinha no chão e joga no pássaro, porque esse pássaro voando aqui está me afrontando, né? E é assim que as pessoas fazem quando tratam com hostilidade, ou quando se colocam na defensiva diante da possibilidade de serem livres também. Quando alguém enxerga o pássaro voar e pensa que aquela é uma condição de todos, vai encontrar maneiras de sair da jaula e voar também, porque não é difícil, a portinha da jaula está destrancada, né? Apesar dos avisos na parede dizendo não mexa na porta, porta trancada, não saia voando, perigo lá fora, há um monte de avisos, mas aí você vê pássaros voando, você vê que talvez as coisas não sejam assim como falam. É questão de ousadia mesmo, de coragem de abrir a portinha e voar. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, não somente hoje, mas todos os dias no nosso encontro pelo rádio. O nosso querido amigo Daniel, ele me escreveu agora há pouco dizendo o seguinte, que está ouvindo o programa, e ele disse que faz o exercício de se flagrar durante o dia e está fazendo muito bem, é o que ele diz. E ele comenta, pelo jeito estamos conectados, você iniciou o programa com a reflexão que eu estava fazendo aqui. O Daniel Gonçalves, nosso querido amigo, que vai estar, inclusive, já me disse, no encontro em Recife no dia 24 de outubro, né, Daniel? Então, muito obrigado. Esse exercício, que é um exercício que eu estimulo aqui muito na rádio, para que a gente... É simples, é um negócio absolutamente simples, para que você, em alguns momentos do dia, se flagre mesmo, assim, coloca o despertador, o celular, aleatoriamente, 2, 3 vezes ao dia, você coloca o despertador para tantas coisas, né? E naquele momento que o despertador tocar, você para e se lembra que está na hora de prestar atenção onde é que você está. E aí você vê onde é que estava a sua mente. Você vai ver como ela estava viajando, como ela estava indo para o passado ou para o futuro, enfim, não estava aqui, né? E esse exercício de estar aqui é fundamental. Isso que o Daniel falou agora, ele está fazendo e está lhe ajudando, pode acontecer contigo também. Faça isso algumas vezes no dia e vá aprendendo a se reconhecer. Isso é um exercício também. A gente vai acostumando a nossa mente a fazer isso, a nos enxergar, a nos reconhecer, porque nós somos todos os dias expostos a tantas distrações que a gente vai se adaptando a elas, né? E nós vamos naturalmente vivendo como seres absolutamente distraídos, né? Essa distração, já falei 1 milhão de vezes aqui, falarei mais 1 milhão de vezes. Essa distração é um maior condicionamento, na minha opinião, dos nossos tempos, né? Quanto mais distraídos nós estamos, mais espaço, por exemplo, para políticos corruptos, para religiosos que distorcem tudo e que são desonestos e que querem manipular as pessoas, para nos entregarmos a uma vida sem reflexão, uma vida de correria, uma vida de necessidade, uma vida de loucura, né? A gente se coloca às vezes num trabalho absolutamente cruel, insalubre em vários sentidos, porque a gente se coloca nessa distração e acha que não tem alternativas. É o pássaro na gaiola que está somente olhando as plaquinhas ali e está distraído. Então, começar a perceber você mesmo é um grande movimento, uma grande oportunidade para você sair dessa zona de distração, tá? Vou responder a mensagem da Cristiane aqui, que eu anunciei antes da música. Ela diz que... Deixa eu ler exatamente a pergunta dela. Ela diz que essa pergunta está martelando a minha cabeça há um tempo, a Cristiane coloca. A gente está sempre falando de ter consciência, de se perceber e tal, mas como é que fica as pessoas que têm problemas mentais? Eu tive um tio que tinha esquizofrenia e nunca consegui conversar com ele. Na verdade, eu acho que ele não era doente, mas acabou ficando depois de tantas internações. Como é que fica o significado de consciência para essas pessoas? Como é que fica o céu e o inferno, se esses são criados por nós mesmos? Cristiane, deixa eu dizer uma coisa. Hoje mesmo, enquanto eu falava mais cedo, não sei se você estava ouvindo, e eu fazia uma viagem aqui pelo cosmos, pelos planetas, pelo universo, pelos multiversos e tudo mais, aquilo que a gente gosta e tal. Mas depois eu me lembrava e falava aqui o seguinte: essa viagem
pra gente, vou pegar aqui um físico, um cara que estuda cosmologia, um cara que conhece todos os mistérios que a ciência sabe sobre o nosso universo e tudo mais. Tudo que esse cara sabe é nada diante do que é. Se você pegar o maior matemático de todos os tempos, tudo que esse cara sabe de cálculos e de possibilidades matemáticas, de construções matemáticas projetadas na realidade, é mínimo, é nada em relação ao que é. Assim funciona para qualquer filósofo, para qualquer teólogo, para qualquer psicólogo, para qualquer médico, para todo mundo. Um dia, eu já contei essa história aqui algumas vezes, eu estava levando meu filho para a escola e ele falou assim, lá na minha escola, essa história é conhecida, tem muita gente ali, muitas crianças que têm deficiência mental, especialmente síndrome de Down, tem algumas, não muitas, mas tem algumas lá que são incluídas na escola, que eu acho isso maravilhoso. E ele falou assim, mas eu percebo que elas são mais felizes, né? Eu falei, pois é, geralmente são sim. E ele me perguntou, mas isso não... Como é que elas são felizes se elas não sabem as coisas? Será que elas não percebem que não sabem as coisas? E eu dizia para ele, olha, ninguém sabe nada. Se você for estabelecer uma linha de conhecimento que vai de 0 a 1 trilhão, e é obviamente que eu estou sendo absolutamente reducionista, né? Que na minha opinião essa linha é infinita. Mas vamos estabelecer um teto ali para a gente raciocinar, 1 trilhão. Bom, nessa escala de 0 a 1 trilhão, vamos imaginar que aquele que mais sabe no nosso meio, que é o mais inteligente, que conhece tudo, que estudou física e sabe sobre física quântica, e sabe sobre filosofia, e sabe sobre isso, aquilo. Esse tem ali nas linhas de 0 a 1 trilhão, quem sabe 0,7% de conhecimento. Vamos admitir que as pessoas chamadas assim dentro da normalidade, né, têm 0,5% de conhecimento. E essas que ele se refere, as que têm deficiência mental, as que você pergunta aqui, vamos imaginar que tenham 0,4% dentro da linha de escala de conhecimento. Então, dentro desse teto, dessa dimensão que vai de 0 a 1 trilhão, 0,4% o que tem menos e 0,7% o que tem mais, representa o quê? Então isso me leva a concluir que o conhecimento real, que se vincula de fato à vida, não é necessariamente mental. Eu não chegarei a ele por cálculos. E na minha opinião, eu só estou dando a minha opinião aqui, isso por uma razão muito linda. Porque se fosse assim, por cálculos, por intelectualidade, por quantidade de livros que você leu, por número de cursos que frequentou, por títulos acadêmicos que coleciona, se fosse assim, Cristiane, nós seríamos ainda mais presunçosos do que somos, e a presunção já diluiria o conhecimento real, porque o conhecimento não se vincula à presunção, muito pelo contrário. Quanto mais eu conheço, como Sócrates, mas só sei que nada sei, mais aquilo que eu achava grandioso vai se diluindo, vai diminuindo diante da grandiosidade do que de fato é. O conhecimento é maravilhoso, aprender, estudar, tudo isso é muito legal, mas na minha opinião, quanto mais você faz isso em simplicidade, em liberdade, com avidez mesmo de saber, mais você entende que tudo que você sabe é nada. Tudo que você sabe é extremamente pouco. Então, mesmo aquilo, e você deve estar se referindo ao texto que eu escrevi sobre céu e inferno, que na realidade é uma continuação nossa, isso é uma coisa que a gente está construindo para o lado de dentro, né? Essa construção, felizmente, não é feita por cálculos matemáticos de um engenheiro ou de um arquiteto. Isso está criando, está se estabelecendo na gente, se fundamentando na gente pelo olhar que vai desenvolvendo a habilidade de amar. E essa habilidade de amar não é uma habilidade acadêmica, não é uma habilidade lógica, não é uma habilidade mental. Meu filho dizia, as crianças lá da escola são felizes e são amorosas, eu o incluo. Nós temos aqui entre os nossos vagalumezinhos, por exemplo, o mestre Juquinha, que é filho da Suca, e ela já escreveu um depoimento super lindo falando sobre ele e a experiência de ser mãe de um menino extremamente especial, extremamente lindo, que tem os seus limites mentais, mas que não se projeta no seu amor, na sua dadivosidade, no seu carinho. De vez em quando ela compartilha com a gente fotos do Juquinha, mostrando o quanto ela aprende sendo mãe de uma criança especial, né? Então os limites para a nossa consciência não se estabelecem pelo nosso limite mental, assim como o avanço da nossa consciência também não se vincula ao nosso avanço mental. Pessoas que têm deficiência mental
ou esquizofrenia, como você comentou, que não deixa de ser uma deficiência mental, enfim, enxergam a vida por outra lente, né? E a gente tenta colocá-las dentro de uma caixa de normalidade e chama essas pessoas de defeituosas. Ninguém fala isso porque não é politicamente correto, mas é assim que nós lidamos, enxergamos as pessoas que têm algum tipo de limite mental. Mas vem cá, quem é que diz que essas pessoas, por exemplo o Juquinha, não enxerga muito mais do que a gente? Se são pessoas que estão muito mais abertas para amar, para serem carinhosas, para valorizarem não o trabalho, a correria, o workaholic, o dinheiro. Não, mas eles estão muito mais livres no mundinho ali de abertura. Vem cá, por que eu acho que eu sei mais do que eles? Por que eu acho que a minha mente é mais desenvolvida que a deles? Porque eu sei fazer cálculos? Porque eu sei falar não sei quantas línguas? Porque eu sei ler livros? Enfim, é isso que me qualifica como ser humano? Então também seria o caso da gente subverter essa ordem de valores, sabendo que o que nos torna humanos, vivos, simples, não está necessariamente vinculado à mente. A nossa capacidade de articular pensamentos, de promover cálculos, enfim. E aqueles que são, como você pode perguntar, deficientes mentais e não demonstram esse amor e não são carinhosos, tem os que são mais violentos, inclusive, né? Bom, nesse caso, também não vou julgá-los. Eu vou partir desse princípio que agora há pouco eu acabei de falar para você, né, sobre o fato de que ninguém pode limitar o conhecimento que realmente vale a capacidade mental, e vou projetar isso naqueles que se comportam de uma maneira que socialmente eu repreendo, eu não gosto e que me incomoda em alguns casos, enfim. E vou levar em consideração de que eu não sei o que se passa na interioridade deles, ainda que haja ali um desajuste mental, né? Você está entendendo? O campo de observação e de conhecimento disso é muito além dos nossos cálculos, da nossa mente. E é por isso que a gente vive falando aqui sobre você pensar ou você se enxergar para além da mente. Consciência está para além da mente. A consciência, eu não creio, como dizem alguns neurocirurgiões e cientistas, de que a consciência é um subproduto do cérebro. Isso não deixa de ser uma especulação ou uma tentativa de explicação de quem precisa dar explicações e não sabe, né? Pessoalmente, eu sinto que há um poder em cada um de nós de observar o pensamento, de se distanciar do ruído de pensamento que tantas vezes se confunde com aquilo que somos, mas uma vez observados se revela como não sendo, e assim como nuvens se dissolvem, se dissipam, então vejo o sol novamente. Então, ainda que a gente não entenda o comportamento de alguém que aparentemente tem deficiência mental, ou que aparentemente não, que tem deficiência mental, isso de maneira nenhuma os desqualifica ou os distancia daquilo que eu chamo de céu e de inferno, que é uma condição interior e que não se vincula a isso. Agora, para a gente encerrar, Cris, é difícil a gente, às vezes, isso vai gerando conflito, porque a nossa mente é uma mente religiosa. E a religião é um conhecimento lógico, é um conhecimento linear. Ainda que a religião fale de fé, fale de transcendência, mas eu estou falando de religião de maneira geral, né? Ela tem ali um livro, ela tem ali as leis. No caso, por exemplo, do cristianismo, que eu sei que é o seu caso, as perguntas clássicas são essa, né? Mas quem não ouviu falar de Jesus, e quem não conhece a Bíblia, e quem não sei o quê, tudo ligado à mente, tudo ligado ao conhecimento lógico, tudo ligado ao conhecimento racional, né? Mas, na minha opinião, tudo está muito além disso, está bem distante disso. Portanto, felizmente, os deficientes mentais, de maneira geral, minha querida, nos precedem. Então que nós possamos enxergá-los e aprender com eles, porque não tenha dúvidas que a maioria deles tem muito mais a ensinar para a gente do que nós, com nossa pretensão e nossas distrações, temos a ensinar a eles. Bruno Mars aqui no Mensagem Se Chegam pela manhã, ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã no horário de Brasília. Você que está ouvindo de manhã, estamos ao vivo aqui. E as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. Um beijo para você, obrigado você que está junto comigo aqui. Eu quero te lembrar que no dia 24 de outubro eu vou a Recife, no encontro que vai acontecer pela primeira vez em Recife. Para mim, de uma maneira especial, já falei aqui, terra dos meus avós paternos, eu nunca fui a Recife.
e vai ser muito especial. Então, se você é de Recife, ou pode ir a Recife, ou está próximo a Recife, programe-se para estar com a gente no dia 24 de outubro, vai cair num sábado às 10 da manhã. Você pode se inscrever no www.lojadoflaviosiqueira.com. São vagas limitadas, né? As inscrições estão acontecendo, muitas pessoas já se inscreveram, então não deixa para a última hora não, para que você não corra o risco de não poder ir. Vai ser ruim se você não puder. www.lojadoflaviosiqueira.com é o endereço para você se inscrever para o encontro, repito, dia 24 de outubro em Recife. Mais gente que está escrevendo aqui no contato @webradiovagalume.com, no e-mail, no Facebook, no blog. Deixa eu mandar um beijo para Fabiola Carvalho, que está nos ouvindo aqui, o Daniel Gonçalves também nos ouvindo, gente que está escrevendo. Deixa eu abrir aqui na página da rádio. E eu tinha visto umas mensagens queridas aqui do Marcos G. Carioca. Apesar de ser Marcos G. Carioca, ele mora em Blumenau, Santa Catarina. Bom dia, Flávio, eu amo esse papo aqui. Isso me faz ver a vida melhor e segui-la. A vida é uma conexão, é um presente de Deus. Cada dia é uma construção. O dia passa e vem, mas uma construção é assim. Nós vamos construindo a vida, seja de coisas boas ou ruins. Nós escolhemos o que vamos erguer. Abraços. Valeu, Marcos. Abraço para você também. Muito obrigado. Obrigado, Xelão. Também. Estamos aí, sem novidades, Flavião, compartilhando percepção, enfim, aí ele agradece estar ouvindo, ele é filho da Neider, que também nos ouve, também nos escreve, mãe e filho ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Isso é muito lindo, isso é muito legal. Muito obrigado, viu, o Xelão, e muito obrigado, Neider, também. Aqui no contato @webradiovagalume.com, recebi a mensagem querida da Thalita, que está nos ouvindo. Muito legal, ela falou assim, eu tenho um irmão especial, ele é realmente especial, para Deus, para mim e para todos que o conhecem. Você sabe, Thalita, que essas pessoas que nós chamamos de especiais e que têm limites mentais, né, ensinam muito, muito, muito. Quem tem a oportunidade de conviver, e eu sei do que eu estou falando, aprende demais. Pode num primeiro momento enxergar e dizer assim, não sabe nada porque não sabe matemática, não sabe nada porque não entende de física. Bom, aí se você for parar para pensar que quem entende de matemática e de física mesmo no nosso olhar, não sabe nada diante do que de fato é física e matemática mesmo, né? Tanto é que sempre há o que se descobrir. Quem entendia de física muito, muito há 200 anos, não sabia de nada perto dos conhecimentos que nós temos hoje. Né? E quem sabe hoje não sabe nada perto dos conhecimentos que teremos há 200 anos. Então sempre existe, não há limites para o conhecimento. Então é preciso que a gente passe a entender a vida sobre outra perspectiva, e não essa, única e exclusivamente da mente. É óbvio que há espaço para isso, óbvio que isso é legal, é claro que isso é importante, obviamente que sim, né? Eu sou um cara que gosta de ler, que gosta de aprender, mas eu mantenho a consciência de que isso não é tudo. Né? Seja em qualquer área, na área espiritual, na área física, na área humana de relacionamentos, nada se encerra em livros, nada se encerra em teorias, nada se encerra em discursos. Não, é tudo aberto de maneira infinita para que eu experimente na vida em simplicidade. E aí a beleza dessas pessoas que têm os seus limites mentais, né? Porque na maioria das vezes, claro que a gente pode falar sobre exceções, enfim, mas na maioria das vezes essas pessoas estão muito mais abertas. Eu conheço gente próxima, enfim, que é muito mais disponível, aberta, sensível, enfim, e que ensina todo mundo, sabe? Então isso é um negócio maravilhoso. Você começa a aprender que o conhecimento realmente importa, não necessariamente é aquele que cabe na nossa mente, né? Thalita, valeu mais uma vez, obrigado pela sua mensagem aqui no contato @webradiovagalume.com. Tem algumas outras mensagens chegando, mas deixa eu tentar ir por ordem. Tinha uma que eu tinha... deixa eu ver essa aqui. Nosso amigo querido que sempre está participando aqui, o Fabiano Mentor, ele escreve assim: Flávio, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Sobre seus conteúdos, tem algum conteúdo antigo que você olha e está em contrariedade? Ou que você observa, opa, isso já mudou? Ontem o programa foi top. Sobre o programa de gravação, o programa da gravação, tem o Camtasia. Ele sugere aqui, sugere Camtasia Studio. É muito bom, grava, edita, tal, mas é pago, fica a sugestão.
o Camtasia. O Camtasia, ele grava a tela do computador, não é isso, Fabiano? Eu não sei se ele grava, não sei se é o caso para gravar só áudio, e ainda mais sendo um programa pago, eu não sei se é o ideal. Mas enfim, tá aí a dica do Fabiano. Em relação às suas perguntas, a sua pergunta, né? Se há algum tipo de contrariedade em relação aos meus conteúdos. Olha, Fabiano, não, contrariedade não. Porque todos eles revelam um momento da minha vida, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Mas tem muita coisa que eu escrevi que eu não escreveria hoje. Não necessariamente em relação aos conteúdos, mas em relação à linguagem, em relação até à ótica, o ponto de observação de onde eu enxergava aquilo. Tá lá, tá no meu blog, tá? Eu não apago nada, né, em relação aos meus conteúdos. São fases, são momentos. Eu acho que... Por que eu não me arrependo? E por que eu não nego? Porque é como se eu estivesse enxergando determinado cenário a partir de uma perspectiva, mas eu me movimento, né? As minhas experiências, a minha vida é movimento, os meus pensamentos, os meus olhares, aquilo que eu vou aprendendo, tudo isso é movimento e tudo isso vai me deslocando exatamente daquele ponto fixo. Então agora eu enxergo de outra maneira. A ideia é que seja mais, que eu veja com mais amplitude, né? Então eu posso escrever aquele cenário de outra maneira. Então a descrição de algum tempo não está fora, não está errada, não é em desencontro com aquilo que eu vejo, mas ela refletia um ponto onde eu enxergava. E eu fico feliz que seja assim. Eu acho que provavelmente daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, eu vou dizer, olha, aquilo que eu escrevia em 2015 é o que eu penso, mas era mais limitado, era mais reduzido. Hoje eu penso mais, hoje eu vejo na realidade mais, porque eu estou me movimentando e eu sinto esse movimento da vida como um movimento eterno nosso aqui, enquanto a gente estiver vivendo nesse corpo, porque se a vida é movimento, se o conhecimento é ilimitado, se eu tenho consciência de que pouco sei, né? Quem sou eu para dizer, não, é isso que eu falo, é absoluto, é pronto, deu, fechou, não mudo, não mexo e acabou. Bom, então posso parar, né? Vou parar de escrever, vou parar de fazer vídeo, vou parar de fazer rádio, já está tudo aí. Para que eu vou continuar? Então eu acho que enquanto eu continuo é porque eu estou me movimentando. E enquanto eu estou me movimentando, minha perspectiva vai mudando. Eu identifico em mim, não vem ao caso agora entrar em detalhes, mas eu identifico em mim já nos últimos anos, e não vejo anos longos, distantes, recente mesmo, muitas mudanças de olhar, que na minha opinião vão muito mais em direção à inclusão, à tolerância, à humildade, à simplicidade, e eu acho isso maravilhoso, né? Mesmo na maneira como eu lido com o meu trabalho, enfim. Então isso é uma constante para todos, inclusive para mim. Tá bom, ô meu amigo? Um abraço para você, Fabiano Mentor, que escreve aqui no contato @webradiovagalume.com. Deixa eu pegar mais uma mensagem antes da gente tocar música. A mensagem, deixa eu abrir essa aqui. Antes de dizer o nome, deixa eu ler, né, para ver se eu posso dizer o nome ou não. É um texto do José Saramago, que quem manda é a Daniele Proença. O texto é o seguinte: é tão fundo o silêncio entre as estrelas, nem o som da palavra se propaga, nem o canto das aves milagrosas, mas lá entre as estrelas, onde somos um astro recriado, é que se ouve o íntimo rubor que abre as rosas. Do José Saramago, a Daniele Proença compartilhou com a gente aqui no contato @webradiovagalume.com. Muito obrigado, viu, Daniele? Eu volto daqui a pouco com mais recados, com mais mensagens, mais perguntas. A gente tem mais de meia hora ainda de encontro. Então, o que você não escreve? Aproveite, contato @webradiovagalume.com. Nothing Really Matters, Mr. Probs aqui no Mensagens que Chegam pela manhã, ao vivo, pela webradiovagalume.com de manhã, e as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Você pode se comunicar comigo mandando seu e-mail aqui para contato @webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Mais mensagem aqui no contato @webradiovagalume.com. Não vou dizer o nome da pessoa, ela pede para que eu não revele, mas ela diz o seguinte: eu sou uma moça de 20 e poucos anos, ouço você já há algum tempo, e ela faz alguns comentários. Obrigado, agradeço por seu programa existir e por existir alguém como você, com opiniões tão leves e conscientes que ajudam outras pessoas a enxergar a vida de um modo mais claro. O que acontece é o seguinte: eu tive um relacionamento que acabou há cerca de 3 anos, mas esse ex vive aparecendo de tempos em tempos, de várias formas na minha vida. Isso me traz duas coisas.
Eu me sinto aprisionada a algo que já não deu certo há muito tempo, mas que também não passa, e sinto que eu não darei certo mais ou com mais ninguém, pois já faz 3 anos e não tive relacionamentos duradouros desde então. Como é que eu faço para ver as coisas de modo diferente e me libertar desse sentimento de aprisionamento e dessa sensação de não ter encontrado a pessoa certa? Olha, me parece que uma coisa está ligada à outra aqui, né? Você não me dá muitos detalhes, eu não sei, eu vou partir aqui do que eu intuo, do que você me escreve, tá bom? Depois, se eu estiver enganado, você me corrija. Inclusive, enquanto eu falo aqui, pode escrever. Mas me parece que essa aparição, né, desse você vive aparecendo de tempos em tempos, não é algo tão assim bem-vindo, não é algo tão convidado, não é algo que te faz bem. Porque, na realidade, existem casos que pessoas que se gostam, que se relacionam e por qualquer razão não conseguem, não podem, enfim, por qualquer razão ficarem juntas, né? Mas o vínculo permanece, aquilo está lá. E muitas vezes isso não se projetará necessariamente num compromisso de estarem sempre fisicamente juntas, mas pessoas que entendem que estarão de um jeito ou de outro. E se tocam, se aproximam, enfim, à distância, inclusive, né? Mas não me parece ser o seu caso. Me parece aqui uma relação que foi conturbada, que foi difícil. Como você diz, não deu certo. E ele volta toda hora e isso me faz mal. Me parece que há aqui uma prisão, um aprisionamento, um vínculo psicológico entre vocês dois. Isso pode acontecer, né, de pessoas que não necessariamente se amam, não necessariamente se gostam, mas existe ali uma identificação que pode ser por milhares de razões, inclusive razões adoecidas. Tem pessoas que se identificam pela doença do outro e um alimenta a doença do outro. Não estou dizendo que é o teu caso, né? Eu estou só aumentando aqui a reflexão para quem sabe você se identificar com uma delas, né? Tem pessoas que se projetam com tanta intensidade por conta de uma profunda carência em relação à vida, que acreditam que a única possibilidade de serem felizes na vida é estarem juntas com aquela pessoa, quando na realidade essa é uma sobrecarga que fará mal aos dois, né? O ideal é que as pessoas sejam felizes e, ao serem felizes, estejam juntas, mas não como obrigatoriedade, né? Isso pode fazer muito mal e pode gerar um pensamento que me parece que tem a ver com isso que você descreve aqui, de que você só seria feliz, enfim, com essa pessoa, né? O fato dele aparecer o tempo todo revela que há algum tipo de identificação, de vínculo ainda que puxa um para o outro. E isso faz com que você fique presa nesse relacionamento, como você mesmo disse. É um sentimento de aprisionamento. E essa sensação de aprisionamento faz com que você não se encontre com mais ninguém. Talvez porque você esteja enxergando também, e agora me destaca esse final aqui do seu texto, a pessoa certa. O que é a pessoa certa para você, né? É a pessoa que, exatamente no formato que você espera, que gosta de tudo que você gosta, que tem a aparência física que você quer. O que é a pessoa certa, né? Pessoalmente, eu acho que isso é um pouco ilusório da nossa parte. Pessoa certa. Nós é que vamos nos acertando no caminho e nos encontrando. E às vezes o relacionamento certo não necessariamente durará a vida inteira. Essa sensação de que o relacionamento depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos deu errado. Não, terminou quando tinha que terminar. Tudo na vida é perecível. Um dia terminaria, né? Seja na morte, seja quando os interesses mudam, os olhares mudam. Então o certo é o certo para aquele momento, é o certo para aquele instante, é o certo para aquela estação de vida que você está vivendo. Então para de idealizar tanto e projetar que virá um fulano, um cara ideal que lhe fará feliz, porque essa responsabilidade é sua, não é de ninguém. Então está na hora de você se desprender, e essa é uma deliberação sua, né, dessa pessoa que você diz que não deu certo, que te aprisiona e que você não quer. Então estabeleça essa liberdade para você, projetando o seu olhar, a sua vida, os seus prazeres, a sua alegria, enfim.
em tudo que a vida vem lhe trazendo como simplicidade de relacionamentos, não necessariamente amorosos, eu estou dizendo, mas com as pessoas, com vínculos, com animais, com a natureza, com a vida de maneira geral. Viva a sua vida sem se projetar com tanta intensidade nesse caso. Porque de alguma maneira o que me parece é que você está alimentando ele e ele alimentando você, por mais que você diga que não quer. E por mais que ele lhe faça mal, talvez, não sei se é o caso, mas o fato dele aparecer sempre vai lhe alimentando, no fundo, uma possibilidade de que você está presa a ele, de que existe uma ligação, e isso faz com que você não enxergue, de repente, pessoas legais que vão chegando na sua vida e que você não quer ver. No fim das contas, me parece muito com algo de autossabotagem, de não querer, né, de estar presa a ele também. Então, olha, chame-se essa pessoa, se for o caso, já que ele sempre vem no seu caminho, diga que você não quer mais, né? Diga para ele não vir, corte isso tem que partir de uma deliberação sua, né? Se não parte dele, parte sua. Se está lhe incomodando, fazendo mal, por mais difícil que seja, estabeleça esse corte. E antes de tudo, estabeleça essa convicção em você, para que o corte seja fruto da convicção. Tá? E siga o seu caminho, sem pensar nisso, sem se inquietar com isso, sem lamentar com isso, por isso, ou sem ficar alimentando possibilidades de, mas se desse, mas se não fosse isso, e se fosse aquilo, e se ele for o homem da minha vida. Para com essa história, né? A pessoa da sua vida é a pessoa que aparecerá agora, para aquele momento, e que será boa naquele momento. Você não tem como saber se vai ser para sempre, se vai ser 1 ano, 6 meses, 1 semana ou 100 anos. Você não tem como saber, ninguém tem. Então viva o agora. Saia dessa dimensão do passado que te fez mal, do futuro que será, e venha para o hoje. Se hoje isso está te fazendo mal, então siga o seu caminho em liberdade, em paz, para que então, pacificada, você tenha mais condições de enxergar. Tá bom? Qualquer coisa, escreva. Fique bem, e aqui no programa a gente vai tocando em vários assuntos que podem te ajudar também. Você que era uma ex-quietinha e agora eu sei que você existe. Deixou de ser, já que me ouve há algum tempo, mas escreve pela primeira vez. Muito obrigado. Aliás, você que é um quietinho ou quietinha, essa é a oportunidade para deixar de ser. Escreva contato@webradiovagalume.com. A gente volta com interatividade daqui a pouco no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. De volta aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pelo contato@webradiovagalume.com. Você participa, a página da rádio também. Se você vê, tem um espaço ali para comunicação, do canto esquerdo ali no menu, a recados, a contato, você pode escrever e a sua mensagem chega aqui também, tá bom? Existe uma mensagem aqui que eu quero ler, peraí, deixa eu ver em qual aba. Agora eu me perdi aqui, achei. Bom, algumas, deixa eu ler 2 aqui. Uma que vem de Santa Luzia do Paroá, no Maranhão, e quem escreve é a Edneide. Ela diz o seguinte: eu gostaria muito de ir ao encontro em Recife, mas eu não posso. Se você vier até São Luís, eu posso. Eu gosto muito do seu programa, suas mensagens, fica bem. Edneide, muito obrigado. Eu infelizmente não poderei ir a São Luís dessa vez, mas quem sabe, né? Você sabe que eu levo com muita leveza essa coisa dos encontros. Isso não é uma linha de produção. Eu não tenho metas assim, eu tenho que fazer não sei quantos encontros todo mês, tal, não. Muito pelo contrário, eu faço questão às vezes de espaçar os encontros, por algumas razões, e eles acontecem sempre com a naturalidade do que deve ser. Esse de Recife também, as coisas foram se encaminhando para que fosse possível realizar esse encontro em Recife, assim como todos os outros. Eu não fico... Já houve um tempo assim que eu falava, vou fazer um encontro não sei aonde, e aí eu ia lá, ia atrás e via lugar e tal. Hoje não, eu não faço mais isso. Acho que eu tô ficando velho, viu, Edneide? E na realidade não é nem isso, sabe? Na realidade eu tenho, nos últimos tempos, esse tem sido um cuidado meu e cada vez mais intenso, e eu sugiro que você, Edneide, e todos os outros reflitam sobre isso também. É muito fácil a gente desviar a nossa energia, né, ainda que seja por causas justas, inclusive, mas nos enfraquecermos com isso, né? Há muitas distrações, e distração não é só aquilo que a gente acha óbvio.
Não, o fulano que trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, que só pensa em trabalho, esse é o... Não, distração pode acontecer até pro cara que tá numa ilha deserta e se distrai nos seus pensamentos, nas suas inquietudes, enfim. É um processo de dentro mesmo. O mundo de fora nos ajuda a nos distrairmos interiormente. Mas é preciso que a gente estabeleça na nossa vida, e se for o caso, no nosso dia mesmo, marcos, pausas, para que a gente retome o controle dos nossos pensamentos. Se não na totalidade, mas pelo menos que a gente possa observar isso, né, e lidar melhor com esse esvaziamento, essa vazão de energia que muitas vezes é imperceptível como uma goteira, que é capaz de encher baldes de água, mas a gente não percebe. Né? Então, por que eu estou dizendo isso nesse caso dos encontros? Os encontros são maravilhosos, todos sempre foram bons, cada um tem o seu jeito, a sua identidade, a sua maneira de acontecer, porque são pessoas diferentes, né? Mas em determinado momento, não apenas os encontros, mas o meu trabalho de maneira geral, eu estava entrando numa espiral assim de ter que fazer as coisas e acontecer as coisas e de promover isso e aquilo. Isso estava me roubando um pouco a tranquilidade, a inspiração que eu preciso, que na realidade o meu trabalho é isso, né? O meu trabalho não é a promoção de encontros, a construção da rádio, a plástica, não é isso. O meu trabalho é compartilhar o que eu vejo, e eu estou usando tudo isso como ferramenta. A rádio, os textos, os livros, os encontros, mas nada disso pode ter um fim em si mesmo. Então, como eu mesmo organizava tudo, então eu tinha que alugar a sala e tinha que ter gente suficiente para pagar a sala, para pagar custos. E, enfim, isso me incomodava, então eu diminuí, eu falo, olha, eu vou fazer quando as coisas acontecerem. Aí às vezes alguém me fala assim, você não quer fazer um encontro aqui? Eu tenho aqui um espaço, eu tenho aqui um lugar, não sei o que, maravilha, aí eu vou tranquilo, né? Então é por isso que eu tô espaçando, e por isso que talvez eu num tempo atrás eu diria, vou ver, de repente eu vou alugar um lugar em São Luís, no Maranhão, e vou lá, e aí vamos arrumar um grupo, mas não tem porquê, né? A rádio também me tirou um pouco isso, sabe? Hoje eu posso falar com gente de todo o Brasil e de todo o mundo. Nesse momento, por exemplo, tem gente de vários lugares do mundo ouvindo a rádio, e fácil, né? Sem ninguém precisar gastar nada, sem desgaste de energia. Eu sento aqui, você senta aí e a gente conversa. Isso é muito bom, né? Então essa é a razão, tá bom, o Edneide? Um beijo pra você. Quem sabe as coisas não aconteçam para que eu vá aí a São Luís antes do imaginado. Irei com toda alegria e com todo prazer se as coisas se encaminharem para que seja assim. Um beijo pra você e mais uma vez muito obrigado, tá? O Júlio Júnior nos escreve dizendo o seguinte, ele é de Vinhedo, no interior de São Paulo. Bom dia a todos. Muito boa resposta referente a mudar pontos de vista. Até certo tempo atrás eu mantinha uma opinião que era apenas externa, de que quando eu me posicionasse sobre determinado assunto, jamais voltaria atrás. E hoje, com as portas e janelas abertas, eu me permito mudar de opinião sempre que enxergo algo sob outro ponto de vista. Isso me traz muito mais tranquilidade. Grande beijo, ótimo dia a todos, fiquem com Deus. É o Júlio Júnior que nos escreve aqui na página da rádio. Júlio, muito obrigado. E é uma questão de bom senso mesmo, sabe? Imagine o seguinte, se o sol dissesse, eu tenho a minha opinião e ficarei aqui parado, né? A vida não aconteceria na Terra, não haveria noite em muitos lugares, seria tudo horrível, né? A Terra se movimenta para que todos tenham sol, para que todos tenham noite, para que os mares se movimentam, para que a vida seja possível aqui na Terra. Se amanhã o planeta Terra para de girar, né, a vida vai acabar aqui. Então a gente precisa desses movimentos que vão temperando o clima, que vão administrando a vida, a natureza, tudo isso ligado a movimentos. O fato de você dizer, por exemplo, agora, são 9h46, para quem está me ouvindo ao vivo, eu estou falando em Porto Alegre. Hoje aqui está um dia lindo, de sol, calorzinho, tá legal, tá bonito, não tem uma nuvem no céu ou poucas nuvens. Bom, essa é a perspectiva de onde eu estou agora, o que eu estou descrevendo, mas quem está me ouvindo em outro lugar do mundo, ou outro lugar do Brasil, por exemplo, provavelmente vê outro clima. Quem está me ouvindo em uma reprise, de repente está ouvindo à noite ou de madrugada no horário de Brasília, está vendo tudo escuro. Agora, quem é que está certo e quem é que está errado? Eu só estou descrevendo a minha perspectiva, mas daqui a pouco eu vou ver outra coisa, né? Porque eu estou em movimento.
Então a gente tem que perder o medo do movimento e a pretensão de sermos donos da verdade. A gente sabe, nós chegamos às conclusões. Não, ninguém sabe nada. E o entendimento de que é assim te tranquiliza. Porque você não precisa de argumentos para convencer ninguém a nada, você não precisa saber mais do que o fulano, você não se sente incomodado quando percebe que alguém entende alguma coisa que você não entendeu, porque cada um está enxergando a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva. Cada ponto de vista é a vista de um ponto que está enxergando daqui, mas se deslocar para lá, verá de lá também. Isso não lhe torna maior ou menor. Então eu não posso me apegar, por exemplo, no caso dos meus conteúdos e dizer, olha, o que eu estou dizendo aqui é uma verdade absoluta, eu tive uma revelação dos céus, os mestres ascensionados, a canalização e tal, e não posso mexer, e não posso mudar, eu estou caminhando. Isso que eu falo aqui, que eu compartilho aqui, reflete esse momento que eu vivo, esse ponto de onde eu vejo. O ponto onde estarei amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, provavelmente será outro. E certamente será, porque tudo se movimenta. Isso não quer dizer que invalidará tudo que eu digo, mas acrescentará. Ainda que seja um pouco mais para lá, ou um pouco mais para cá, ou subindo um pouco mais, ou um pouco mais para frente. Muda, mexe, mas não desqualifica. Então que a gente possa aprender, e isso é uma coisa muito legal. A pergunta que originou essa resposta falava sobre o meu trabalho, se eu não vejo no trabalho lá de trás alguma coisa diferente do de hoje, eu dizia que sim, enfim. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que tudo completa o meu trabalho. Né? Um dia, quando eu não estiver mais aqui e não fizer mais nada, e o meu trabalho ficar, né? E o meu trabalho não sei quanto tempo vai durar, uma coisa será complemento da outra. Né? E em cada ponto por onde eu passei e enxerguei, servirá para aqueles que naquele momento estão naquele ponto por onde eu passei. Então, o que eu escrevi, por exemplo, há 5, a 6, a 7, a 8 anos, e que talvez não seja exatamente o que eu escreveria hoje, não desqualificou, não ficou ruim, não piorou, é só que eu continuei caminhando. Agora, quem está lá naquele ponto onde eu estava há 5 ou 8 anos, vai ler aquilo e vai se identificar. Né? E talvez faça uma viagem parecida e no caminho vai se identificando e vai vendo os outros pontos, os outros lugares que eu passei, e eu só estou descrevendo os cenários. A descrição não está errada, né? Não está pior, é só daquele ponto onde eu estava e hoje já não estou mais. Tá bom? Abraço pra você, muito obrigado. Toco só mais uma música e volto com mais alguns recados que estão chegando aqui no contato @webradiovagalume.com. Dá tempo de você escrever, ainda temos pouco mais de 10 minutos de programa, então dá tempo da gente interagir aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Aliás, se você não viu ainda o vídeo que eu publiquei hoje, que é um trecho do programa de sexta-feira, que eu li o texto do livro que fala sobre milagres, acesse depois no Facebook, assim que terminar o programa, ou no flaviosiqueira.com, ou no canal no YouTube, e reflita comigo. É um vídeo de aproximadamente 8 minutos e 21 segundos precisamente, e fala sobre essa questão que tantas vezes é controversa, né, e que foi retirada de um texto aqui do nosso programa. Antes da gente ir embora, vou ler algumas mensagens aqui, vou tentar responder todo mundo com objetividade pra gente não ficar devendo nada hoje, tá? Então deixa eu retomar uma mensagem que a Thalita tinha mandado antes. Eu li uma dela e não li a outra. E ela diz o seguinte: eu não sei, Thalita, se eu vou ler direito, porque ela veio meio errada aqui. Eu acho que o seu teclado tem algum problema com acento. Então, onde você botava acento vinha uma interrogação, mas eu acho que deu para entender. Diz assim: o mundo não seria do tamanho do nosso conhecimento? O conhecimento não é libertador? Lamentável quem não tem sede por aprender e simplicidade para reconhecer a eternidade, que não tem começo nem fim. Assim é o conhecimento. Beijo grande, Thalita. É isso, Thalita. Na realidade, o que é conhecimento, né? Conhecimento que vale, conhecimento que não vale, conhecimento perene, conhecimento perecível. Enfim, nós falamos bastante sobre isso aqui no programa, e é bom que nós mantenhamos a ideia, a consciência de que o conhecimento que vale e se projeta é em simplicidade e não em arrogância. Né? Aquele que pensa que conhece e por isso é arrogante, e por isso é distante, por isso é preconceituoso, por isso é orgulhoso, esse não conhece. Né? Tem muita gente que se orgulha
do conhecimento é um contrassenso. E muito menos cabe a ninguém apontar para esse ou aquele e dizer, este conhece, este não conhece. É um negócio que eu acho horrível, só não me arrepia os cabelos por motivos óbvios. É quando alguém olha para outro e fala, este conhece a Deus, este não conhece a Deus. Quem é que pode dizer isso, né? Se o conhecimento se projeta em simplicidade, em amor, em justiça, em inclusão, é esse o conhecimento que vale. Agora, o cara conhece porque o cara estudou teologia, o cara conhece porque leu um livro, o cara... aí não dá, né? Um beijo, Thalita. É o que você falou mesmo, é simplicidade. É isso, simplicidade. Se a gente não consegue encaixar em palavras aquele conhecimento cognoscível, na simplicidade isso será saciado. Simplicidade de trato, de olhar, de vínculos, tá bom? Uma outra pergunta que chegou aqui da Camila Oliveira. Camila, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu não sei se você retirou isso de uma frase minha, apesar de eu não me lembrar de ter comentado algo sobre obrigação. Ela fala assim, o que nós somos obrigados a fazer? Existe mesmo isso de obrigação? Eu não sei o que você está se referindo, né? E depende do que você está chamando de obrigação. Por exemplo, eu sou obrigado a pagar impostos. Se eu não fosse, eu não pagaria. Não porque eu não acho que as pessoas que não têm que ter investimento na educação, mas porque não tem, eu não pagaria, mas tem que pagar. Eu sou obrigado a fazer isso. Não faço feliz, mas tenho que fazer, né? Eu sou obrigado a colocar uma roupa para sair na rua. Poderia sair sem roupa quando está calor, mas eu sou obrigado. Existe uma regra social que me impõe isso. Então, que tipo de obrigação? E nesse campo existe obrigação, né? Eu não sei exatamente o que você quis dizer com a sua pergunta. Então, se você puder formular melhor, para eu responder depois, será melhor, tá bom, Camila? Eu não quero tentar inventar uma resposta baseada em algo que eu imagino que seja, quando na realidade pode não ser. Uma outra mensagem aqui da Priscila, eu vou ficar só no primeiro nome, que diz assim, bom dia, eu amo seu programa e suas mensagens. Muito obrigado, Priscila. Como lidar com amizades unilaterais, onde a pessoa diz estar ali para o que der e vier, mas quando realmente precisamos não é bem o que acontece, sendo que, por outro lado, a sua opinião e apoio sempre são requisitados pela pessoa. Olha, Priscila, é claro que é bom que haja reciprocidade, né? Toda relação pressupõe reciprocidade, seja uma relação de amizade, uma relação de fraternal, uma relação conjugal, enfim. As pessoas se relacionam, eu acho que isso é uma grande oportunidade de crescimento mesmo. Eu acredito que a gente só cresce se relacionando. Eu não acredito num crescimento profundo em quem se isola, né? O cara que vai para um mosteiro porque tem que crescer. Ele vai conviver com pessoas iguais, que pensam da mesma maneira, dificilmente terá contrariedade, não terá que enfrentar as complexidades das relações, e todas elas têm, né? Há descompensações para todos os lados. É muito difícil você encontrar um relacionamento, seja de amizade, seja fraternal ou conjugal, ou nas famílias, enfim, que seja absolutamente compensado, né? Você sempre vai sentir que deu mais aqui ou deu menos ali. Isso faz parte, inclusive, do nosso crescimento, né? Isso inclui as amizades. Não existem amizades perfeitas. As amizades muitas vezes são assim. Pessoas que se colocam à disposição e por alguma fragilidade ou por desatenção. Às vezes não é exatamente como a gente interpreta. Às vezes você fala, fulano disse que estaria quando eu precisasse e eu preciso e fulano não está. Bom, 1 milhão de coisas podem ter causado a distância da pessoa naquele momento, e às vezes a pessoa nem está distante, às vezes a pessoa está presente e se posiciona e usa determinada linguagem que você não entende. Às vezes é uma incompatibilidade de linguagem. Isso acontece muito nos relacionamentos conjugais, de casais que dizem um para o outro, acusando, você não me ama, você não gosta de mim, e o outro se sente mal por isso, porque diz, mas eu amo. Mas às vezes a linguagem de um é absolutamente diferente da do outro, e aí não se entende. É uma questão de idiomas. Isso também se projeta nas amizades. Então, antes da gente enxergar alguém e dizer essa pessoa não está quando precisa e tal, é bom refletir até que ponto eu também não estou confundindo as coisas e talvez projetando sobre o outro uma responsabilidade, a necessidade de estar aqui suprindo algo meu que na realidade não cabe ao outro.
né? Eu pessoalmente, eu gosto muito, inclusive, eu não sei se ele está ouvindo ainda, mas eu falei daquele meu amigo de infância, aquele amigo querido, tal, que ele inclusive me mandou uma mensagem que manda meu beijo, cadê meu beijo? Manda meu beijo. Não sei se ele está ouvindo ainda, mas deixa eu até dizer aqui, ó, vou dar uma mensagem para ele. Esse é um amigo de infância há muito tempo e ele mora em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, a gente se vê super pouco, né? Apesar dele ser piloto de avião, então ele está sempre vindo, mas ele vem e vai embora rápido, a gente acaba não se encontrando. E é um amigo que eu posso ficar 500 anos sem falar, eu posso, de repente, no determinado querer falar alguma coisa com ele, mas ele está distraído, ele é um cara cheio de coisa na cabeça, distraído, tal, cheio de piada, mas é amigo, né? No caso dele é irmão, praticamente, é amigo. Então, a amizade nem sempre se constrói a partir disso, da necessidade dessa presença, dessa coisa de estar ali, vínculo, respondendo tudo. Não necessariamente, né? Então, cabe a você refletir sobre isso e usar essa experiência, inclusive como possibilidade de crescimento mesmo para você, tá? Para que você não fique tão dependente dessas respostas, que às vezes não são exatamente a que você espera, mas não por isso não sejam. Né? Então veja isso com um pouco mais de equilíbrio, porque desequilíbrio nas relações vão acontecer o tempo todo. E esse desequilíbrio nos ajuda a nos equilibrarmos quando a gente não projeta neles a expectativa de que eles nos equilibrem. A gente lida com os desequilíbrios de maneira geral na vida e apesar deles vamos nos equilibrando. Então você aprende a conviver apesar dos limites, das fraquezas, das impossibilidades, das inviabilidades, da impermanência de tudo. Né? Então ajuste isso em você, porque se eu disser a você, olha, essa pessoa, esse amigo que não está presente, então mude de amigo, bom, você vai encontrar outros amigos e outras amigas que serão da mesma maneira, e isso vai acontecer o tempo todo na vida. Então talvez com esse amigo que você cita, tenha aí a oportunidade de que você mexa isso, resolva isso em você, e a partir de então passe a lidar com as amizades com menos expectativa e com mais equilíbrio, tá bom? Beijo pra você. Por falar em beijo, deixa eu voltar aqui. Ele disse que estou ouvindo, meu amigo Alexandre Loureiro, que está ouvindo agora, a gorda, mais conhecida como cara do Chiquinho Scarpa, está ouvindo a programação da rádio agora. Valeu! Beijo para todo mundo, obrigado você que está ouvindo mensagens que chegam pela manhã, que chega ao final. Volta nas reprises às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que escreveu, aqueles que de repente queriam escrever, não escreveram dessa vez, quem sabe na próxima. Ou quem sabe agora, tarde, você pode escrever a qualquer momento. O endereço é contato@webradiovagalume.com. Participe aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã, que volta nos horários de sempre, nas reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. E no mais, que tudo aquilo que a gente falou aqui no programa de hoje, caminhe contigo e evolua em você. Quando eu digo evolua em você, isso quer dizer que muitas coisas que nós falamos aqui evoluirão como insights, como entendimentos que se projetarão nas experiências que você vai enfrentando e vivendo no seu dia a dia e que talvez não necessariamente se conectarão a uma lembrança específica do tipo, mas aquilo que o Flávio falou, que eu ouvi na rádio, isso não importa, não é o caso. O importante é que tudo isso se conecte com a sua essência e isso vai se projetando nas suas experiências, nas suas relações, no seu olhar da vida, que na realidade é o que constrói o seu mundo. O seu mundo é o seu olhar é aquilo que te habita em prioridades, em importâncias, em escolhas, tudo aquilo que você prioriza na sua vida, que te movimenta nessa ou naquela direção, vai constituindo quem é você. E à medida em que você enxerga isso, cuida disso, observa isso e não deixa que essa energia vaze e se distorça, então você estará no comando, estará equilibrado e as coisas se conectarão àquilo que você é ou aquele que você é. Que seja assim no seu trabalho, nas suas relações, na sua família e na sua vida de maneira geral, tá bom? O nosso programa volta amanhã às 8 da manhã no horário de Brasília e durante o dia agora a programação da webradiovagalume.com ou durante a noite, né, dependendo do horário, do fuso que você estiver ouvindo, continuará também. Nós estamos 24 horas no ar com músicas e reflexões a cada 2 músicas para que a gente possa te acompanhar no seu trabalho, no seu consultório, no seu estabelecimento ou na sua vida, no seu carro, pelo aplicativo do TuneIn. Você pode baixar o aplicativo da rádio, na página da rádio, inclusive aqui na página, se você for ver no canto direito, ali onde está escrito publicidade, tem um bannerzinho escrito clique aqui, app no TuneIn. Ali já te direciona para o site para você baixar o aplicativo. Então esteja com a gente, se cuida e fique bem. Amanhã às 8 da manhã, no horário de Brasília,
Quinta-feira nos falamos novamente. Beijão e até lá. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com